Um projeto de lei pretende viabilizar recursos para a prevenção de ações violentas contra crianças dentro e fora do ambiente escolar. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre esse projeto, além de geração de emprego, pesca da tainha, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Bem-vindo, senador. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade. Um prazer imenso estar de novo aqui dando essa entrevista sobre assuntos de Estado. Senador, foi inaugurado recentemente o chamado contorno viário da Grande Florianópolis. Um dos objetivos é reduzir o tempo de tráfego nessa região em até 1h20 minutos. Pelo menos fazem parte 9 municípios do estado. A gente preparou aqui um infográfico a respeito. Vamos ver. Então, como eu vinha dizendo, o objetivo é reduzir custos e acidentes nessa área, uma área que é um tráfego de passagem da rodovia BR-101, seria uma rota alternativa à BR-101, São 50 quilômetros de vias duplicadas no investimento de quase 4 bilhões de reais, 4 túneis duplos, 7 pontes duplas, entre outras melhorias nesse contorno que é alternativo à rodovia BR-101. Na opinião do senhor, qual que é o potencial de benefício para essa região catarinense? Bom, Sérgio, hoje um dos principais, se não o principal problema do estado de Santa Catarina é a infraestrutura. Não só a BR-101, 470, 280, tantas outras, além das S6. O estado é muito pujante, tem uma economia diversificada e hoje o que impede o nosso crescimento, o maior crescimento, seja em turismo, indústria, comércio, agronegócio, realmente são as estradas, a infraestrutura de estrada, que é o modal que o Brasil elegeu para ser a forma de transporte dos brasileiros, dos alimentos, etc. Então, esse contorno viário já era aguardado por muito tempo, infelizmente por questões de intempéries, tempos, mudanças nos projetos, ele acabou demorando um pouquinho, foi uma obra patrocinada pela própria concessionária, que é a Artéries, lá em Santa Catarina, e a BR-101, na minha opinião, é a principal via de acesso ao estado de Santa Catarina. Ela atravessa o estado de Santa Catarina, começa na divisa com o Paraná, termina lá na divisa com o Rio Grande do Sul, e realmente nós temos um tráfego muito pesado de ônibus, de caminhões de carga e, logicamente, veículos. E isso passava no coração das principais cidades, as cidades mais populosas, as cidades metropolitanas, ao redor ali da nossa capital, Florianópolis. Então, esse contorno ajudou muito, tem ajudado bastante, mas nós temos mais desafios. Com certeza é uma obra exitosa, já trouxe algum alívio para os catarinenses, trouxe melhoria, trouxe economia de tempo e realmente evita acidentes e, acima de tudo, economiza o tempo, porque tempo dentro de carro é vida que a gente perde, né, Sérgio? Dentro de veículo, podíamos estar com nossos filhos, podíamos estar trabalhando, estudando e acabamos ali dentro de veículos engarrafados. A verdade, a realidade, infelizmente, ainda é um pouco essa. Então, o nosso objetivo, inclusive, recentemente, toda a bancada catarinense, preciso dar crédito a todos os parlamentares, os 19 parlamentares de Santa Catarina, temos conversado muito com o Ministério dos Transportes para que a concessão da Artéries, que foi a patrocinadora dessa obra com os recursos advindos do próprio do pedágio, que nós ampliemos o tempo de concessão da Artéries para eles fazerem melhorias em toda a BR-101. Bacana, o contorno de Florianópolis, como o próprio nome diz, ele contempla a região de Florianópolis, a grande Florianópolis, digamos, mas nós precisamos disso em vários outros trechos que estão muito engarrafados. Lembrando, Santa Catarina tem muitos portos, é um dos estados que mais tem portos, né? Nós temos 2 portos no norte, nós temos portos ali em Itajaí e Navegantes, que são cidades que se confrontam, só são separados pelo Rio Itajaí-Açu, nós temos o porto de Imbituba e, lógico, São Francisco, Itapoá. Então, nós temos muitos portos e, logicamente, toda a produção do agro, seja do Paraná, seja de Santa Catarina ou do próprio Rio Grande do Sul, trafegam
pelas BRs e S6, né, rodovias estaduais do nosso estado. Então, nós realmente precisamos. Foi exitosa, maravilhosa essa obra, aliviou já alguma coisa em Santa Catarina, mas nós precisamos avançar. E isso, Sérgio, é uma demanda urgente da Fiesc, dos empresários, do agronegócio e do próprio turista, que no veraneio, quando, por exemplo, a população de Balneário Camboriú vai de 200 mil habitantes para 2 milhões de habitantes, a cidade que eu moro, que é Itapema, vai de 70 mil habitantes, vai para 400, 500, 800 mil, porque as pessoas vêm de todas as partes do Brasil, mas especialmente do Sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vêm para o litoral para curtir umas férias com os filhos, ver a praia, ver o sol, curtir, passear. Nesses momentos, então, que nós vemos ainda mais a necessidade, né, que o turismo é uma mola mestre do nosso estado, que realmente precisamos melhorar a nossa infraestrutura rodoviária. Interessante que o senhor mencionou os portos catarinenses. A Autoridade Portuária de Santos anunciou uma medida que permite o transporte de carga, o manejo de carga no porto de Itajaí durante a atracação de navios de cruzeiro. Isso vai beneficiar principalmente os trabalhadores portuários avulsos, né, que ali atuam. Como que o senhor vê esse equilíbrio entre o transporte de cargas, a atividade comercial, com o turismo? Olha, Sérgio, eu sou muito ligado ao turismo, tá? Desde quando eu fui ministro de Estado da Pesca, na verdade secretário nacional do governo anterior, do presidente Bolsonaro, a pesca tem muita ligação com o turismo e eu sempre fui entusiasta. Porque o turismo movimenta outras 20 economias, transporte, são hotéis, são restaurantes, são bares, parques, enfim, mexe com uma economia de uma forma geral e é um turismo alegre, feliz, traz recursos, o turista sai feliz, os nativos, as pessoas que trabalham são felizes por receberem pessoas de fora. Então, é uma medida que eu entendo positiva, porém paliativa. O Brasil, não só Santa Catarina, precisa criar infraestruturas de piers, de trapiches, de locais específicos para esses navios de passageiros, os navios turísticos. Nós sabemos que é de 3 a 4 mil passageiros cada um desses navios de turismo. E isso significa renda e emprego injetado diretamente na economia do município. Um ambiente portuário, por mais limpo, higienizado, organizado que seja, não é um ambiente propício para passageiros, especialmente estrangeiros, que vêm muitos navios da Europa, dos Estados Unidos, de outros países, navegar por nossas costas e visitar as nossas cidades catarinenses. Foi uma medida paliativa, positiva para, de alguma forma, equilibrar o turismo e o porto, mas eu entendo que a cidade de Itajaí, inclusive recentemente conversei com o prefeito eleito, Robson Coelho, que nós precisamos de uma área específica, que já, na verdade, está até designada, dependemos de uma decisão da ANTAC para que ela doe essa área para o município dê alguma contrapartida para termos um terminal de passageiros. Aí sim, o nosso turista vai ser recebido como ele merece e quer ser recebido. E sim, desembarcando ali, visita o comércio, visita as lojas, o artesanato de Itajaí e de outras cidades, mas nós, não só Santa Catarina, mas o Brasil precisa criar infraestrutura de passageiros de cruzeiros que tem crescido, esse público, esses turistas têm crescido não só no Brasil, no mundo inteiro. As pessoas estão viajando mais, estão se divertindo mais, estão investindo nas suas vidas, na sua família e é uma necessidade que nós não precisemos compartilhar ambientes portuários com ambientes turísticos, mas sim criar áreas turísticas específicas para o turista que visita Santa Catarina. E o senhor comentou que já teve essa conversa com o prefeito de Itajaí, correto? Perfeito, isso. Então já há alguma ideia de projeto para essa região. E o restante do estado? Em questão de piers mais para passageiros. Há projetos nesse sentido? Existem, nós acreditamos muito nas parcerias público-privadas, ou seja, as empresas, uma vez interessadas, investem e recebem uma concessão do Estado ou do município para explorarem por X anos. Nós já temos projetos em Balneário Camboriú, nós temos projetos em Itapema e em outras cidades catarinenses. Mas quando nós falamos, e Florianópolis também, corrigindo. Então, quando nós falamos nessas cidades, são as cidades que mais recebem turistas, especialmente no final do ano. Outras regiões do estado são muito atraentes turisticamente, como por exemplo a Serra, que nós temos aí o turismo de frio, lareira,
feira, fondue, vinho de altitude. É um turismo que tem se desenvolvido bastante. Mas no caso de passageiros, nós precisamos criar realmente terminais. E já sim, existem conversas não só com o governador Jorginho Melo, que foi nosso colega aqui como senador, hoje é governador do estado de Santa Catarina, e com os prefeitos dessas cidades para que a iniciativa privada invista nesses terminais de passageiros para tornar um ambiente propício para turistas de navios de passageiros. Falando ainda do turismo e da atuação do governador atual do estado, Jorginho Melo, Santa Catarina recebeu no ano passado 71% a mais de turistas estrangeiros. Ou seja, teve um crescimento do público externo visitando o nosso estado catarinense. Qual que é a importância de colocar o nosso estado nos holofotes para o público estrangeiro vir conhecer Santa Catarina? Sérgio, veja como é importante a segurança pública. E eu não estou ficando doido. Por que eu estou falando de segurança pública e turismo? O turista, quando ele sai do seu país, ele quer um ambiente seguro, ele não quer ser assaltado, ele não quer ser roubado, ele não quer ter riscos de vida. Infelizmente, a maioria das cidades brasileiras hoje constam nas cidades mais violentas do mundo. Infelizmente, nós emplacamos 6 ou 7 cidades muito violentas. Ao contrário disso, Santa Catarina tem índices europeus de segurança pública. Então, isso já é um grande diferencial do nosso estado, ou seja, a valorização da polícia, efetivo, investimentos do governo do estado, investimentos dos fundos de segurança pública e treinamento. Nós temos uma polícia turística. No fim de ano, nós pegamos efetivos de todo o estado, os policiais militares, que muitos deles são bilíngues, trilíngues inclusive, então eles colocam um bracelete, polícia do turista. E nós recebemos hoje muitos turistas da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, do Mercosul. E agora, recentemente, a secretária de Estado de Turismo, Catiane Seife, conseguiu um voo direto de Portugal para Santa Catarina. Isso para nós era uma briga, uma luta de muitos anos, e agora nós já temos voos diretos de Portugal, ou seja, ligando o continente europeu à Santa e Bela Catarina, então também investindo em trazer turistas da Europa, também Estados Unidos, que hoje, olha que informação interessante, apenas 30% dos americanos têm passaporte. Eles não têm interesse em visitar outros países, eles fazem visita interna, porque é um país muito grande também, se eu não me engano, o segundo em território no mundo, acho que só perde para a Rússia, e eles acabam não tirando passaporte. Então, atrair esse turista, além das nossas belezas naturais, parques, turismo noturno, restaurante e um ambiente familiar e aconchegante, a questão da segurança pública é importantíssima no nosso estado. Além de ações do estado que já estão acontecendo, de, por exemplo, promover eventos apresentando Santa Catarina em outros países. Nós, durante muito tempo, ficamos muito focados no Mercosul. Não que isso não seja importante, mas existem outros públicos, até com poder aquisitivo maior, como os europeus e americanos, o qual hoje o trade turístico está recebendo informações. O que Santa Catarina tem para oferecer? O Sérgio vai em Santa Catarina. O que você quer? Você quer praia? Temos Balneário, temos Florianópolis, temos Itapema, temos Bombinhas. Tá. Não, eu gosto de frio. Poxa, olha, nós temos a Serra Catarinense, nós temos Urubici, nós temos neve, nós temos Laje, nós temos São Joaquim, temos colheitas de maçã, temos colheitas de uva, nós temos um turismo rural muito forte também na Serra, temos caminhadas, cavalgadas, enfim, nós temos um trade turístico muito vasto e rico e precisamos apresentar isso para o mundo. A senadora Tereza Cristina me ensinou algo, Sérgio, qual é a diferença do pato para a galinha? O pato coloca um ovo desse tamanho e não dá um gemido, não emite um som. E a galinha coloca um ovo desse tamanho, mas faz um barulho danado. Nós precisamos, de alguma forma, vocalizar as potências do nosso estado, além de ações, lógico, como essa ligação dos Estados Unidos. Nós temos voos agora, 3 voos semanais de Florianópolis para os Estados Unidos, passando pelo Panamá, e agora um voo direto para Portugal. Ou seja, antes, o turista europeu que queria chegar em Santa Catarina precisava chegar em São Paulo, ficar lá 3, 4, 5 horas para esperar um voo de conexão. Você com certeza já viajou e sabe como isso incomoda, como isso é chato, as pessoas ficam extremamente incomodadas, são voos longos de 10, de 12 horas, as pessoas querem pegar o voo em Portugal, descer já em Florianópolis,
Florianópolis e ir para a praia, deixar as coisas no hotel e ir para a praia. Não quer ter essa espera, esse transbordo, esse traslado. Então, eu vejo que o nosso turismo, também um dado importante, diferente da média dos estados brasileiros, que o PIB é de 8% do turismo, Santa Catarina, o nosso PIB do turismo, ou seja, tudo que nós arrecadamos com os turistas é na casa de 12%, ou seja, 4% a mais, 30% a mais do que os demais estados brasileiros. Isso é um diferencial muito grande e nós queremos sim sonhar em chegar a esse PIB em 20% no turismo. E, senador, outro assunto que o senhor tem grande afinidade é a questão da pesca da tainha no estado de Santa Catarina, que é super importante para a economia local. No último ano, foram mais de 2.000 toneladas capturadas desse peixe, com destaque para Florianópolis, Bombinhas e Balneário Camboriú. No entanto, para a safra desse ano, 2025, o governo estipulou um limite de 825 toneladas. Como fazer para equilibrar essa questão do limite imposto pelo governo, considerando que isso pode impactar tanto a cultura pesqueira catarinense e também a própria economia da região? Olha, isso é uma crítica que eu tenho recorrente ao governo federal. Nós não podemos ser ecoterroristas, nós precisamos equilibrar economia, bem social, né, e a ecologia. Nós precisamos juntar esses três atores para pensar, ao fim e ao cabo, em quem produz, em quem gera alimento, quem produz alimento. A pesca artesanal de arrasto de praia é uma das pescas mais primitivas do mundo. Para que quem está nos assistindo entenda, são pescadores que moram no nosso litoral, nas beiras de praia, que já são pescadores netos, bisnetos, 3, 4 gerações de pescadores que, na época da tainha, que ela é um peixe costeiro, ela vem nadando pertinho da costa. Eles esticam redes, fazem essa pesca de forma comunitária, ou seja, são várias famílias levando aquela rede para o mar e capturando a tainha. Então, é uma pesca inofensiva devido ao mínimo impacto ambiental que ela traz. Então, quando o governo decide não só limitar os barcos industriais, os barcos artesanais, mas os pescadores que trabalham em terra. Então, eu sou um crítico ferrenho, inclusive já me manifestei lá com o Ministério da Pesca desde o ano passado, que eles vinham com essas conversas. E nós temos um agravante. Vou te dar um outro exemplo. Eu sou da pesca. Se você tirar meu sangue e pegar o DNA, tem umas sardinhazinhas, ao invés do DNA, tem umas sardinhazinhas rolando na minha veia. Porque eu venho desse setor desde os 12 anos de idade que eu trabalho com pesca junto com minha família. Então, eu sei do que eu estou falando. Nós temos uma lista de peixes proibidos no Brasil chamada Portaria 445. A 445 ela foi feita com boas intenções. O que era? Ver os peixes que estavam ameaçados através das estatísticas pesqueiras, aqueles peixes que fossem menos capturados, mostravam alguma fragilidade, ou seja, eles não estavam se recuperando na medida que precisavam. Talvez nós estivéssemos tirando demais da natureza. E depois de 5 anos dentro dessa lista proibidos, que essa população se recuperaria, então nós liberaríamos de novo a pesca. Vou te dar um exemplo. O cherne polveiro é um peixe maravilhoso, exportado para a Europa, para vários países. É um peixe nobre, um peixe de pedra. Ele já está há 20 anos na portaria 445. E qual o problema disso, Sérgio? Infelizmente, o governo federal não investe em um programa de pesquisa sério. Nem contrata a Marinha, nem contrata ONGs, nem contrata universidades para fazer uma estatística séria para saber realmente qual é a nossa biodiversidade, quais são os estoques de cada espécie. E com isso, acabam cada dia mais restringindo a vida do pescador, levando o pescador a cometer a pesca ilegal. Ele sai de um trabalhador, de um produtor rural, de um produtor de alimentos para a vida clandestina, porque ele precisa se alimentar e a atividade dele é pesca. Já que o governo está impedindo ele de trabalhar na frente da casa dele com redes, nós não estamos falando de barcos, de grandes redes, nós não estamos falando de uma pesca destrutiva ou predatória, nós estamos falando de uma pesca artesanal que é a mesma que Pedro, para quem acredita na Bíblia, fez lá há 1000 anos atrás. E mesmo assim é um governo que, infelizmente, não está preocupado com o social, está preocupado em agradar ONGs e instituições internacionais que cada dia mais restringem todas as atividades que são extrativas. As atividades extrativas, eu falo de areia, eu falo de pedra, eu falo de petróleo, eu falo de pesca. Essas atividades, claro
precisam ser realizadas com responsabilidade, mas criminalizar, proibir, sem você ter uma base estatística, sem ter uma pesquisa séria por trás, com uma instituição como a Marinha do Brasil, que as últimas pesquisas que nós temos feitas sérias no Brasil foi uma parceria do Ministério da Pesca com outras entidades, universidades, etc., e também com o IBAMA e ICMBio, e nunca mais o governo investiu. Então eu lamento profundamente que os pescadores de Santa Catarina, que a pesca... Eu não sei se você sabe, já comeu ova de tainha? A ova de tainha é o nosso caviar. Nós não temos esturjão aqui, nós temos a tainha. E esse é o Natal do pescador, a pesca da tainha. É a oportunidade dele trocar a geladeira, dele trocar o carrinho dele trocar os móveis da casa dele fazer uma viagem com a esposa dele. É o Natal do pescador, é a pesca da tainha. Além das tradições culinárias, turísticas, enfim. Então eu lamento profundamente, sou um crítico, inclusive já me manifestei para o ministro da Pesca, André de Paula, que isso precisa ser baseado em pesquisas, em estatísticas, e não de orelhada de ONGs que muitas vezes impedem as atividades extrativas no Brasil. O senhor comentava há pouco sobre a importância da segurança para o Estado, para o Brasil. Agora a gente tem uma pergunta da Assembleia da Alesc, a gente vai colocar na tela, que vai ao encontro desse tema. Olá, para você que está acompanhando o Assunto de Estado, eu sou Giovana Alencar, repórter da TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Senador, após o ataque à creche de Blumenau, a segurança nas escolas catarinenses tem sido bastante debatida aqui na Alesc. Nós tivemos a criação do Integre em conjunto com diversas instituições e a proposição de alguns projetos de lei. O senhor é autor de um projeto no Senado que trata da segurança das crianças dentro e fora do ambiente escolar. O que o senhor pretende com esse projeto e o que pode ser feito no âmbito do Senado Federal para garantir a proteção das crianças? Sérgio, nós vivemos, infelizmente, uma pandemia, não só no Brasil, todo mundo, de ataques às escolas. Pessoas desequilibradas, pessoas com problemas com bullying, pessoas traumatizadas, pessoas com problemas pessoais que vão em escolas e cometem verdadeiras atrocidades e covardias dentro de escolas, dentro de universidades, enfim. Então, pensando, inclusive agora nós tivemos há poucos dias na Suíça mais um ataque desse que chocou o mundo. Então, o que esse projeto, da nossa autoria 1657 prevê? Que pelo menos 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública e até 25% das multas de trânsito que são arrecadadas no Brasil sejam destinadas a trazer policiais militares e civis aposentados, ou seja, que já estão na reserva, traga eles de volta, que muitos deles estão trabalhando em bancos, trabalhando na segurança privada e têm preparo com o público, foram preparados pelo Estado catarinense, pelo Estado do Rio Grande do Sul, enfim, pelos estados que já tratam com o público, para que esses policiais tenham uma atividade remunerada para fortalecer a sua renda familiar e que sirvam para cuidar das nossas crianças, das nossas escolas. Hoje, os pais, eu sou pai, minha filha frequenta uma escola, tem uma filha de 12 anos. Então, quando minha filha vai para a escola, hoje, muitos pais estão preocupados. Isso aí aterroriza os pais. Você viu em Blumenau, uma capital maravilhosa com índice baixíssimo de criminalidade. Faz agora, 5 de abril, farão 2 anos que 5 pequenos catarinenses foram atacados com uma machadinha. Isso é impensável, isso é imperdoável. Então o Estado brasileiro, não falo só Santa Catarina, precisam agir. Esse nosso projeto, que já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública, o qual eu sou muito atuante, pelo Flávio Bolsonaro foi o relator, agora está na Comissão de Assuntos Econômicos, eu creio que em breve estará na CCJ tramitando. Nós queremos sim destinar recursos de multas de trânsito e 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública para trazermos esses policiais de volta e que cada escola de Santa Catarina e do Brasil tenha um policial treinado, preparado para qualquer eventualidade ele agir. Um policial armado,
um policial que já tem o treinamento do Estado, um policial que já lida com o público há muitos anos, ele já está na reserva porque as leis assim determinam, porque é uma atividade de alta periculosidade, então muitos deles são jovens quando se aposentam, que eles voltem à ativa e prestem esse serviço que eles já são treinados e preparados. Eu faço uma pergunta para quem está nos assistindo. Vocês acreditam que se tivesse um policial militar da nossa honrosa Polícia Militar de Santa Catarina na porta daquela creche, se não me engano, Meu Cantinho o nome, lá em Blumenau, teria algum daquelas crianças, daqueles anjos, teriam sido atingidos por uma machadinha? Eu tenho certeza que não. E ainda que esse assassino, que esse covarde, que hoje está preso, depois ele se entregou para a polícia, ele tivesse uma luta corporal com o policial, alguma coisa, os danos eu tenho certeza seriam menores, porque as professoras, a direção da escola conseguiria ligar para a polícia para reforçar ali a segurança de um ataque. Enquanto ele chegou na escola, conseguiu lá evadir, conseguiu entrar, invadir e fazer aquela atrocidade. E casos como esse, nós já vemos casos no Rio de Janeiro, nós vemos casos em São Paulo, nós vemos casos, infelizmente, em todo o Brasil, no município de Saudades, em Santa Catarina também, que foi terrível, trágico. Então, nós não sabemos o motivo e não é nosso papel discutir o porquê que tantos jovens estão com tanto ódio no coração. Nós lamentamos, mas isso eu deixo para a classe médica estudar, explicar fenômenos sociólogos, enfim. O nosso papel dentro do Senado Federal, Sérgio, é realmente, de alguma forma, prevenir e deixar nossas crianças e os nossos pais em total segurança, sabendo que tem um policial da Polícia Civil ou da Polícia Militar pronto para defender com a própria vida os nossos pequenos catarinenses. Senador Jorge Seife, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Sérgio, eu que agradeço a oportunidade pela TV Senado, segunda vez que eu participo, e gostaria de quem está nos assistindo pudesse me prestigiar, acompanhando o nosso trabalho nas nossas redes sociais, todas as redes @Jorge Seife Júnior, para você fiscalizar a ação do seu parlamentar, do seu senador catarinense aqui no Senado Federal. Muito obrigado, Sérgio. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.